Fala galera, boa noite. É, Nesse vídeo tutorial eu vou ensinar vocês para fazer um tijolo cobogó. É, Vamos ver para o pessoal que apenas começou a utilizar o Blender. Vai ser uma maneira mais rápida e bem direta para fazer as coisas aqui. Do mesmo jeito, eu vou tentar explicar os comandos que tem no teclado para conseguir fazer diferentes formas. É, e explicar mais ou menos um pouquinho do que vocês estão vendo na tela agora com o Blender e com o arquivo padrão do que tem aqui. Então, para começar, vocês vão ter aqui a tela principal está dividida em quatro partes. Temos o viewport, que seria a nossa área de trabalho, onde a gente tem o cubo, tem a câmera, tem a luz, né? E tem esses objetos aqui, né? Essa barra de ferramentas, onde a gente pode, por exemplo, modificar e selecionar as diferentes objetos do nossa área de trabalho e basicamente fazer algumas modificações básicas na posição, na rotação e dimensão dos nossos objetos aqui, né? Se vocês verem aqui, tem a ferramenta Move, que pode que aqui a diferença de, ou por exemplo, o AutoCAD, que com certeza vários de vocês é, já viram e já utilizaram pelo menos um pouco, né? Se vocês estão familiarizados com isso, vão ver que aqui as teclas vão ser um pouco mais diferentes, mas mais ou menos pegam o mesmo sentido. É, por exemplo, se a gente utiliza a ferramenta Move, vocês podem ou clicar aqui na ferramenta e clicar no objeto, né? Nesse sentido, eu não vou utilizar a ferramenta aqui, eu vou apertar a tecla G, que em inglês seria grab, seria pegar. É, e quando a gente aperta G, né, você consegue mover ele para os lados, para frente, para trás, para cima, para baixo. Uma coisa que tenho que explicar já do momento que vocês vão ver essa tela principal é os eixos. Os eixos aqui, se vocês conseguem ver aqui, para rotacionar a câmera, eu utilizo a roda do mouse, apertando a roda do mouse para mover a câmera, né? E essa câmera aqui que está apontando, né? Está apontando ao nosso cubo, né? Está vendo do lado direito, esse é o lado direito, esse é o lado esquerdo. E essa frente, e aqui é a parte da trás, né? Por que que eu tenho que explicar isso? Porque quando vocês entrarem, vocês vão ver os eixos dos lados, que é o X, os eixos da frente da trás, que é o Y, e, obviamente, o eixos para baixo para cima, que é o eixo Z, né? A diferença de outras ferramentas BIM, por exemplo, como 3D Max, é, temos 3D Max, temos
outras ferramentas do AutoCAD, né, tem uma configuração diferente dos eixos. Eu acho que é invertido. Os lados é o eixo Z, o Y é para cima para baixo, alguma coisa assim. Mas isso para deixar em claro que na hora de trabalhar, a gente vai trabalhar com esses eixos aqui. Para os lados é o X, para frente para trás é o Y e para cima para baixo é o Z, tá? Agora, se eu falo isso para vocês ter uma ubicação mais ou menos do que a gente vai estar vendo por enquanto. Então, o que eu estava explicando era que para mover, né, a gente aperta a tecla G. Aperta a tecla G. Vamos, peraí, que eu quero que vocês vejam aqui. Todos os movimentos que eu vou estar fazendo vão aparecer aqui. Screencast. Sim. Tá, beleza. Agora sim. Vocês vão verem aqui, cada movimento que eu faço vai aparecer aqui do lado, viu? Então, aperta G para os lados. Se aperta o eixo X, vai conseguir mover para os lados. Se aperta a Y para frente e para trás. E Z para abaixo para cima. Basicamente, todos os eixos que a gente vai utilizar, né, vão ser respectivamente para cada ferramenta. Se você utiliza a ferramenta de Rotate, né, você consegue apertar né, R, Z para rotar no sentido do relógio ou em contra, né? Se aperta Y, vai conseguir mover eles para os lados. E o X, mesma coisa. Pode utilizar essa ferramenta aqui? Pode, sim. Se você se sente mais confortável fazendo rotacionar ele de maneira manual, pode fazer. Ao mesmo tempo, consegue utilizar ele em escala, por exemplo, ou com graus. Se você quiser, por exemplo, rotar o cubo no eixo X 90 graus, é R, X e aperta 90 graus. Daí, na esquina esquerda em cima, você vai ver que você vai notar que diz o modelo de rotação. Aí, o grau de rotação que você vai estar fazendo naquele cubo. Geralmente aparece aqui em cima, viu? Se a gente vai de novo, R, X, aí vai aparecer hot, né? Along global X, né? Global X, e a gente consegue rotacionar ele 90, 180, né? 360, dependendo do tipo de rotação. 360 pode ser porque é feito animações com isso. Muitas vezes são objetos que conseguem ser animados mais de 360 graus. Como o Blender é uma ferramenta de animação 3D para fazer filmes, para fazer jogos, para fazer esse tipo de entorno respectivo à animação 3D. Mas tudo bem. Espero que vocês já tenham uma ideia de como utilizar, por exemplo, essas ferramentas aqui. É bem simples. Você pode, inclusive, tentar utilizá-las, né, e praticar um pouco, né, no sentido de
conseguia fazer alguma modificação e praticar um pouco. É, e a gente vai estar utilizando o que é o teclado para não ter que manualmente escolher cada uma dessas ferramentas. No sentido, temos G para mover, R para rotar e S para escalar, né? Para trocar a escala. Agora, se a gente quiser modificar ele de maneira independente e no geral em cada lado, por exemplo, a gente pode ir no modo de edição. Aqui nessa barra aqui, você vai ter o modo de edição. Se vamos no modo de edição, você vai ter aqui do lado, vai trocar toda a barra de ferramentas. Vamos ter muitas mais ferramentas para modificar nesse cubo. E, além disso, nós vamos ter também esses 3 modos para modificar a topologia do nosso cubo. Viu? Nossa topologia do cubo, né? Você vai ter os vértices. Vamos ver aqui os vértices. Vamos ter os edges, que seriam esses lados. E as caras, que seria o completo, né, de seleção. Agora, para que fique mais claro, vamos modificar ele, por exemplo, tendo a ferramenta de caras, né, de rostos, selecionada. A gente pode selecionar cada rosto e basicamente modificar cada um deles. Por exemplo, se a gente pega esse rosto aqui, aperta G e começa a esticar ele, vamos ver que o restante do cubo vai ficar em posição estática enquanto nós movemos uma das caras desse cubo. Podemos esticar ele com o eixo X ou Y para fazer ele, né, as modificações nesse sentido, para ter um pouco mais de largura, por exemplo, né? Ou que seja mais comprido no eixo X, no eixo Z. Então, se a gente seleciona esse rosto aqui, aperta G de novo, Z, a gente consegue esticar ele para cima e temos aí, né, que seria um pilar, né, poderíamos, uma coluna. Agora, se a gente pegasse essa cara e essa outra, né, e a gente consegue, por exemplo, pegar G, vamos ver que se apertarmos X, né, a gente consegue modificar o cubo de uma maneira bem, tipo, para fazer uma rampa, né? Vamos tendo formas diferentes dependendo do tipo de modificação. Se a gente aperta o número 2, trocando entre 1, 2 e 3, né? A gente consegue trocar em esses diferentes tipos de seleção. Vamos com o Edge, ou apertando 2, né, para selecionar as bordas, né, do nosso cubo. E a mesma coisa, a gente consegue esticar ele de uma maneira independente e
basicamente criar esse tipo de formas geométricas em torno a nosso cubo, né? Agora, para não ir muito por fora do que a gente quer fazer, que seria o tijolo cubogol, a gente vai fazer o seguinte, vamos voltar para Object Mode. Vamos apagar esse cubo, né? Apertando Delete ou SURP, nesse sentido, né? Para apagar. Vamos criar um plano. Seria indo aqui em Add, Mesh, Plane. Agora, nós temos esse plano aqui, né? No que vai ser nosso rosto para nós criar uma forma geométrica e ter alguma abertura dentro desse plano. Mas nós precisamos ter uma vista ortográfica dele, né? Uma vista que não seja em perspectiva, que seja diretamente da parte de cima. Para isso, vamos apertar no numpad, vamos apertar o número 7. Daí nós vamos ter a vista de cima, ortográfica. Aqui vamos ver que tem a vista ortográfica, né? E se nós apertamos, obviamente, para arrastar a câmera, né, e não voltar para a visão em perspectiva, nós temos que nos mover arrastando a câmera, apertando e mantendo o Shift e a roda do mouse. Tá? Nesse sentido, é bem diferente ao AutoCAD, que é só apertando a roda do mouse. Nós estamos trabalhando em 3D, então essa é a grande diferença para mover a câmera dentro da nossa área de trabalho. Então, vamos editar esse plano aqui. Vamos ir no Edit Mode, né? Outra coisa, antes de passar isso, é sempre clicar no nosso objeto para nós poderem ir no Edit Mode, tá? Só para que fique claro, às vezes se vocês não têm o nosso plano selecionado aqui, como vemos no Outliner, né? Vamos ver que o nosso objeto, né, está selecionado e a gente vai ter aqui a barra de opções para, digamos, para modificar ele. Agora, nós temos no Edit Mode, né, como vemos, a barra de ferramentas tinha trocado, né? Agora temos uma barra de ferramentas mais extensa. E vamos subdividir esse objeto aqui, esse plano. Vamos apertar clique direito, aqui vamos ver, clique direito, subdivide, 1, 2, 3 vezes, né? Então, dividimos esse rosto em 4, depois em 16 e depois em 64, né? Basicamente, o que nós fizemos é multiplicar ele e criar mais topologia dentro de nosso plano. Agora, antes de começar a fazer a modificação, não, vamos. Agora, como a gente faz algum tipo de abertura nesse plano aqui? Nós podemos ou selecionar cada cara, né?
por exemplo, se a gente pega assim de maneira aleatória esses rostos aqui, poderia ser, por exemplo, esses quatro, esses outros e, né? Ou seja, nós podemos fazer a seleção mantendo apertado o clique, né? Fazendo a seleção, mantendo o Shift apertado, nós podemos adicionar seleções à nossa primeira seleção. Agora, nós temos essas caras para apagar. Simples. Aperta Delete no teclado, ou pode apertar X também. X para também a mesma tecla para conseguir apagar. Vai ter esse listado de modificações para apagar. Nós vamos apertar aqui em Faces e nós já temos uma apertura de nosso plano. Agora, se nós outros saímos na vista de perspectiva, vamos ver que tem um espaço vazio, né? Mas como fazemos nós para fazer que ele tenha uma espessura, né? Porque um tijolo deveria ter espessura. Vamos a continuar fazendo o seguinte. Uma maneira mais fácil de fazer isso seria com a ferramenta Extrude. Aqui. O que vai fazer o Extrude? Vai, com as caras selecionadas, se a gente seleciona todo, né? E aperta a letra E, vamos conseguir esticar ele, deixando atrás, né? Basicamente os mesmos rostos. A gente consegue dar uma espessura de, né, na questões de esticar, mas deixando uma base atrás. E basicamente é isso o que faz, para não ser muito técnico, né, nesse sentido. Então, nós basicamente já temos um tijolo feito. Temos um tijolo feito com abertura e podemos ver a forma se nós apertamos nesse botãozinho aqui. Se nós apertamos nesse botão que diz Show Overlays, nós podemos ver que o nosso objeto tem uma espessura, tem um desenho meio já em forma com forma de tijolo, né? Inclusive, vamos conseguir ver como a luz e a sombra afeta o interior, o lado interno do nosso objeto. Agora, o seguinte vai ser que, obviamente, está tipo deitado o nosso tijolo. Vamos voltar para o Object Mode para basicamente modificar o nosso objeto de maneira geral e não as partes dele, né? Como se fosse os lados, né? as caras e tudo. Né? Vamos a modificar ele de maneira geral. Então vamos a rotar ele. Vamos a tentar rotar ele de maneira mais com números. Então apertamos R, X, 90 graus, Enter. E a gente já tem o nosso tijolo posicionado. Nós não queremos que esteja no meio, né? Basicamente está no meio parte vai por baixo do que seria o chão, né? Então
Se a gente aperta o numpad número 1, vamos ter a vista ortográfica frontal dele, né? E para ele deixar ele no chão, né? Do eixo do eixo X, né? Podemos fazer o seguinte: apertar a G, Z para mover no eixo para cima e para baixo, né? E se a gente aperta Ctrl, a gente consegue mover ele no grid. Seria basicamente no que seria o trasejado de nosso viewport, de nossa área de trabalho. Então, se você mantém apertado o Ctrl, consegue mover ele no nosso grid, né? Na nossa grelha aqui no viewport. Agora, como a gente faz a parede? Nesse sentido, a gente vai fazer a parede em questões mais... Agora, como a gente vai fazer uma parede em torno do nosso tijolo? Eu vou explicar como, mas não vou explicar o que essa ferramenta faz. Só vou fazer vamos adicionar um modificador, se chama. Esse modificador vai basicamente afetar esse objeto aqui. Mas por enquanto só vou falar isso para não entrar num detalhado modelo técnico do que a gente está fazendo, né? Então, se nós temos a vista em perspectiva, né? Vemos o nosso tijolo aqui. Podemos deixar aqui a câmera. Selecionamos aqui ou aqui no outliner. E vamos ir nessa barra aqui, onde tem essa ferramenta aqui. Eu esqueci o nome. Mas tudo bem, essa chave aqui. Tá, nós apertamos aqui e temos Add Modifier. Esse é um modificador. Esse modificador, quando a gente apertar na lista, vamos ir... Temos que apertar aqui Array. Que Array, o que vai fazer o Array, vai criar um modelo, o mesmo modelo do nosso tijolo ao lado, basicamente. Então, com o Array feito, nós vemos que tem um tijolo criado no lado direito, né? E aqui vamos ver que tem uma conta. Se nós incrementarmos a conta, ele vai criar um modelo contínuo desse tijolo aqui. Por exemplo, podemos fazer ele de 12 ou 10. Vamos fazer 10. Uma vez feito esses 10, vamos adicionar mais um array. E essa vez vamos ver que aqui tem o segundo array, né? Seria um modelo contínuo, né? Mas dessa vez vamos tirar esse fator aqui x, vamos colocar 0. E nesse fator y, vamos colocar 1. Enter. Aí, obviamente, o que faz isso, não vou explicar porque que não é no eixo Z e porque é no eixo Y, porque tem a ver com relativo ao set, então não vou falar porque vai ser um pouco mais extenso, mas logo eu vou explicar nos seguintes tutoriais. Por enquanto só temos esses dois arrays aqui, podemos incrementar para, por exemplo, 5, 6, né? E nós vamos ter agora nossa parede feita basicamente de um tipo de tijolo cobogó, né?
A gente sabe que se voltamos para o modo de edição, nós vemos que só a topologia desse tijolo aqui é a única que pode ser modificado. Por quê? Porque esses arrays só vão estar multiplicando esse tijolo, vão estar modificando esse único tijolo. Vão fazer como umas criações de cópias, só isso. Mas se a gente criar, por exemplo, um extrude dele assim para os lados ou para cima, para baixo, vai ver que vai sendo modificado a espessura e tudo mais. Tipo, como para dar meio uma explicação de como é que está funcionando e como é que nós criamos essa parede aqui. Mas tudo bem. Por enquanto, vamos deixar esse tutorial por aqui, para não ser muito extenso. A gente logrou fazer um tijolo e pelo menos um modelo simples de esse cobogó aqui. Vamos tentar no próximo vídeo fazer um modelo um pouco mais complexo e explicar como fazer esse tijolo aqui ser um pouco mais nem tão quadrado assim, nem tão Minecraft, né? Que deixa essa topologia bem raspada, bem filosa, sabe? Não precisamente não tem um aspecto de tijolo. Fizemos um modelo meio padronizado, sim, uma parede, sim, mas podemos modificar mais um pouquinho e obviamente vai ser um trajeto bem simples. Não vamos fazer coisas muito pesadas, então eu acho que não vai ter problemas para ninguém que tenha um computador nem tão sabe, nem tão atualizado ou com muitos componentes tipo né, como seria um computador hoje bem integrado com um bom processador e uma boa placa de vídeo, como uma boa placa de vídeo. Por enquanto, isso vai ser mais básico, mas a gente pode polir um pouco mais o nosso projeto. Então, galera, é isso. Qualquer coisa, se vocês tiverem algum comentário, quiserem fazer algumas outras modificações, pode me perguntar nos comentários. Pode deixar um like no vídeo se você gostou da explicação. E se você tiver alguma dúvida de como fazer ou se você perdeu e eu não expliquei como fazer alguma coisa, me diz no comentário também, para eu fazer aquele atendimento e vocês conseguirem fazer o que a gente fez hoje. No próximo eu vou explicar mais um pouco do entorno e desse tipo de ferramentas e a gente vai trabalhar aos poucos com essa ferramenta aqui, o Blender, que é muito bacana para fazer muito modelo, muitos outros projetos. Não esqueçam, vão para File, Save As e vamos guardar isso por exemplo, modelo Cobogó Blend, né? Vamos guardar e assim temos nosso projeto já para o próximo tutorial. Então é isso, galera. Obrigado por assistir e a gente está se vendo no nosso próximo vídeo. Tchau!